Imagine por um instante que você está em um banquete. As luzes são douradas, a música é envolvente, a comida parece deliciosa. Todos ao seu redor estão sorrindo, dançando, celebrando. Mas de repente você nota algo estranho no canto do salão, alguém que não foi convidado. Alguém que veste as roupas da festa, mas cujo olhar esconde uma intenção antiga e perigosa. Você tenta avisar os outros, mas o som da música é tão alto que ninguém te ouve. Eles continuam dançando, sem perceber que abriram a porta para algo que jamais deveria ter entrado. Essa não é uma cena de um filme de terror. Essa é a fotografia exata do que está acontecendo, agora mesmo, dentro dos nossos templos. Seja bem-vindo ao canal Origem Oculta. Hoje, nós vamos descer ao porão da teologia moderna para investigar um crime espiritual silencioso: a contaminação do sagrado. O que acontece quando a música que deveria subir aos céus começa a descer ao nível do folclore e do misticismo? Se você tem coragem de olhar para o que está por trás do véu, já deixe o seu like agora. Isso ajuda a nossa mensagem a chegar a quem precisa despertar. Inscreva-se no canal, porque aqui nós não navegamos na superfície. Tudo começa com um detalhe, um pequeno detalhe que passa despercebido pela multidão embriagada pela emoção. Recentemente, nossos ouvidos captaram algo dissonante. Uma canção popular cantada por milhares que narrava a entrada de personagens chamados Zé e Maria em uma suposta festa no céu. Parece inofensivo, não é? Apenas uma rima, apenas cultura brasileira. Mas será mesmo? A Bíblia é um livro de fronteiras. Deus desenha linhas claras na areia da história. O santo e o profano, a luz e as trevas. E Jesus, no Evangelho de Mateus, nos deu um aviso aterrorizante sobre essas fronteiras. Ele disse: se o teu olho te escandaliza, arranca-o. Ele não estava falando sobre cegueira física. Ele estava falando sobre contaminação visual e espiritual. Sobre a radicalidade de não permitir que nada, absolutamente nada, corrompa a visão da santidade de Deus. Mas a pergunta que eu te faço agora é: onde foi parar esse filtro? Por que, de repente, nos sentimos confortáveis em misturar a linguagem da malandragem, do sincretismo e dos arquétipos do folclore? Com o sangue do cordeiro, será que baixamos a guarda? Ou será que já fomos contaminados e nem percebemos? Comenta aqui embaixo. Você acha que a música gospel de hoje está mais parecida com o céu ou com o mundo? Quero ler sua opinião. Para entender como chegamos a esse ponto de cegueira, precisamos de um mapa. E esse mapa não é novo. Ele foi desenhado há milhares de anos no deserto do Sinai, o tabernáculo. Muitos olham para o tabernáculo e veem apenas uma tenda antiga, mas nós, aqui no Origem Oculta, vemos a anatomia da alma humana e o caminho até Deus. O tabernáculo tinha 3 compartimentos, e é aqui que o mistério da nossa crise atual é revelado. Existe o átrio, existe o lugar santo e existe o Santo dos Santos. A tragédia da igreja moderna é que ela perdeu o mapa. Ela acha que todo barulho é adoração, mas não é. Existe uma hierarquia oculta que a maioria dos cristãos desconhece. A diferença brutal entre canção, louvor e adoração. Vamos começar pelo lado de fora. O átrio, feche os olhos e imagine. O átrio é o pátio, é chão de terra batida. Tem poeira, tem sol quente. Tem cheiro de animal sendo sacrificado. Tem muita gente. Tem barulho, é aqui que nasce a canção. A canção é uma narrativa. Ela conta uma história. E qual é a história que mais gostamos de ouvir? A nossa própria história. Analise as letras que dominam as rádios hoje. Deus vai me dar a vitória. O meu inimigo vai cair. A minha porta vai se abrir. Percebe o padrão? Eu, meu, mim. A canção é antropocêntrica. O homem é o centro do palco. Deus se torna apenas o coadjuvante poderoso que serve para realizar os desejos do protagonista. Você. Sociologicamente, isso é compreensível. O pentecostalismo cresceu nas áreas mais sofridas do Brasil. Nas periferias, nos rincões onde a fome e a necessidade batem na porta. Quando você não tem nada, você precisa de uma música que diga que amanhã será melhor. Você precisa do alívio imediato. Mas teologicamente, isso é um perigo mortal, porque se a sua vida espiritual para no átrio, você nunca conheceu a Deus. Você conheceu apenas o que Ele pode te dar. Você é um cliente, não um filho. E eu te pergunto, a sua playlist de domingo é sobre Deus? Ou é sobre o seu ego? Mas o mistério se aprofunda.
Porque o caminho não termina na poeira do átrio. Havia uma tenda, e quem entrava nela passava para o lugar santo. Ali, a luz do sol desaparecia. A única luz vinha da menorá, o candelabro de ouro. Ali não se falava de problemas humanos. Ali se praticava o louvor. Louvor não é pedir. Louvor é proclamar: grande é o Senhor. Santo é o teu nome. No louvor, nós esquecemos a nossa dor para lembrar da grandeza dele. Os salmos são o manual dessa etapa. Mesmo quando Davi começa chorando, ele termina exaltando. Mas olhe para a igreja dos anos 2000 para cá. Onde foi parar o louvor? Ele foi engolido pelo mercado. As músicas que falam apenas dos atributos de Deus, sem prometer uma bênção em troca, não vendem. Elas não geram likes. Elas não lotam estádios. Criamos uma geração viciada em dopamina espiritual. Se a música não faz a gente chorar, pular ou se sentir poderoso, dizemos que o culto foi frio. Mas será que foi frio? Ou será que nós é que somos incapazes de aquecer o coração apenas com a beleza de quem Deus é? Se você está gostando dessa profundidade, verifique se você já é inscrito. O YouTube não entrega esse tipo de conteúdo para qualquer um. Faça parte da nossa comunidade. Agora, prenda a respiração, porque vamos atravessar o véu. Além do lugar santo, havia uma cortina grossa, e atrás dela, o Santo dos Santos. Lá dentro não havia luz de velas, não havia luz do sol. Havia apenas a Shequina, a glória pesada e terrível do próprio Deus repousando sobre a arca. Lá não se entrava cantando, não se entrava gritando. Lá o sumo sacerdote entrava com medo de morrer. Isso é a adoração. A palavra grega é proskúnio. Significa ir ao chão, beijar a terra, lamber a mão do mestre em total submissão. Adoração não é música lenta. Adoração é a morte do eu. No Santo dos Santos, você não pede casa, não pede carro, não pede cura. Diante da glória, a única coisa que você pode fazer é se desfazer. Jesus disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por que ele disse isso? Porque a samaritana estava presa na religião externa, no lugar da adoração. Jesus disse: não é sobre o lugar, é sobre a essência. Mas a igreja moderna tem pavor do silêncio. Nós enchemos o culto de fumaça, de luzes de LED, de gritos de ordem, talvez para abafar o fato de que lá no fundo não sabemos ficar a sós com Deus. Criamos um show para entreter a nossa carne, enquanto o Espírito Santo espera do lado de fora. E é aqui que o nosso mistério inicial retorna, a contaminação. Quando a igreja perde o temor do Santo dos Santos, qualquer coisa serve. Lembra de Nadab e Abiú, filhos de Arão? Eles entraram diante de Deus com um incensário, mas a Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho. Fogo que Deus não ordenou o resultado? Foram consumidos instantaneamente. Hoje, não vemos fogo caindo do céu para matar os levitas, mas vemos a morte espiritual. Quando trazemos o sincretismo, a cultura da malandragem, os ritmos que evocam a sensualidade ou a idolatria para dentro da liturgia, estamos oferecendo fogo estranho. No Brasil, isso é sutil. Nossa cultura é misturada. E sem um letramento bíblico profundo, sem conhecer a verdade que Jesus exigiu, acabamos aceitando que espíritos e arquétipos culturais sejam batizados e colocados no altar. Aceitamos o Zé na festa do céu, porque achamos engraçado, achamos cultural, mas Deus não divide a sua glória. Em Amós, capítulo 5, Deus dá um veredito assustador para o seu povo. Ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, não ouvirei as melodias das tuas liras. Você consegue imaginar algo mais aterrorizante? Uma igreja lotada, a banda tocando perfeitamente, as pessoas chorando de emoção, o pastor pregando com vigor, e no céu, Deus tapando os ouvidos, Deus virando as costas dizendo: isso é barulho. Isso não é para mim, isso é para vocês. A investigação de hoje nos leva a um veredito difícil. Estamos vivendo uma crise de adoração porque esquecemos quem Deus é. Transformamos o Criador em um gênio da lâmpada e o culto em um espetáculo de autoajuda. Mas ainda há tempo. O véu do templo foi rasgado por Cristo, não para que transformássemos o santuário em feira, mas para que tivéssemos acesso ao Pai através do Filho. O convite hoje é para o arrependimento. É para desligar o som do ego e ligar a frequência do Espírito.
Quando você fechar os olhos hoje à noite, não peça nada. Apenas adore, entre no silêncio. E descubra se você ainda conhece a voz de Deus quando a música para. Se este vídeo tocou em algo profundo dentro de você, não deixe essa chama apagar. Compartilhe este mistério com alguém. Mande no grupo da igreja, da família. A verdade precisa ser dita, mesmo que doa. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que, assim, à primeira vista parece um detalhe, né? Um detalhe teológico, mas que, na verdade, mexe com o coração da prática cristã, principalmente na música. A gente vai falar da diferença entre louvor e adoração. Temos aqui uma pilha de artigos, análises bem profundas, e a nossa missão hoje é ir além do dicionário. É entender como essa distinção aparece. Ou desaparece, né? Exato, ou como ela desaparece na música que a gente canta todo dia na igreja. E é um tema fascinante porque, na prática, a gente usa essas palavras como se fossem, sei lá, a mesma coisa. A gente vai no culto de adoração para cantar louvores. Sim, é automático. É tão automático que a gente nem para pensar. Mas o que as fontes que a gente analisou apontam é que, bem, existe uma diferença fundamental. E com consequências enormes, sabe, para a nossa fé. Então, o plano é esse. Primeiro, clarear o que cada termo significa. Certo. E depois ver o impacto disso na prática. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, pela base. Quando essas fontes olham para a Bíblia, para a teologia, que diferença elas traçam entre adorar e louvar a Deus? A distinção é bem marcada e ela gira toda em torno do foco. Vamos começar pela adoração, que é, assim, o conceito mais profundo. A adoração, segundo as fontes, está focada em quem Deus é. No caráter dele, na essência. Exato. No seu caráter, na sua santidade, na sua soberania. É uma atitude de reverência, sabe? De submissão. Os termos originais na Bíblia são muito visuais. O grego proskineo significa literalmente prostrar-se diante de. Se jogar no chão mesmo. Isso. E o hebraico shaká é curvar-se. A imagem é de rendição total. É algo tão exclusivo que, biblicamente, prestar adoração a qualquer outra coisa é idolatria. É idolatria. Ponto. Ok, essa ideia de prostrar-se é muito forte, é quase física. Mas e o louvor? Onde ele entra aí? Porque quando a gente canta, parece que as duas coisas se misturam. E elas se misturam mesmo. É aí que a coisa se conecta. O louvor, por sua vez, tem o foco no que Deus faz. Nas obras? Nas obras, nos seus feitos, nos milagres. É um ato de elogio, de aplauso, de celebração. A palavra hebraica-chave é halal, que é de onde vem a nossa famosa expressão aleluia. Que significa louvem a Deus. Exato, louvem a Jah. E aqui está o pulo do gato. Enquanto a adoração é exclusiva a Deus, o louvor não é. As fontes mostram que na Bíblia tem gente louvando outras pessoas, Deus louvando seu povo. É um ato de reconhecer o valor de um feito. E ainda tem um terceiro termo que as fontes separam para deixar tudo mais claro, que é o agradecimento. Exato. O agradecimento é ainda mais específico. O foco dele é no que Deus nos dá. É a nossa resposta a uma bênção, um livramento, um presente que a gente recebeu. Uma expressão de gratidão. Isso, por algo que veio até nós. A palavra grega é eucharistain, que é a raiz de eucaristia, a ceia de ação de graças. E uma das fontes que eu li traz um exemplo que para mim foi quando a ficha caiu. Qual? A recomendação de a gente ser mais preciso na oração. De falar, Senhor, eu te agradeço pelo novo emprego. Em vez de, Senhor, eu te adoro pelo novo emprego. Parece um detalhe, né? Mas muda tudo. Muda completamente. E não é um preciosismo teológico, sabe? Essa precisão na linguagem nos ajuda a manter a adoração no lugar certo. A adoração se concentra no valor de Deus, por Ele ser Deus, independente do que Ele faça por nós. Certo. Nós o adoramos porque Ele é Deus, ponto. O agradecimento e o louvor são respostas maravilhosas, claro. Mas a adoração é a resposta à existência dele, à majestade dele. Ok, mas se a gente for super rígido com isso, o que a gente faz com, sei lá, 99% da vida? Uma canção de aniversário, por exemplo. Estaria fora da casinha? É um louvor direto a uma pessoa, não a Deus.
Essa é a questão-chave que uma das fontes aborda. E a resposta está num conceito muito útil, que é o de louvor indireto. A ideia é que ao louvarmos algo que Deus criou, ou uma ação que o agrada, Deus pode ser indiretamente glorificado. Ah, entendi. O exemplo do parabéns para você é perfeito. É um louvor para uma pessoa, mas celebra a vida, que é um dom de Deus. É uma ação que, na sua essência, agrada a Deus. Então, mesmo sem falar o nome dele, é um ato que pode, no fim, glorificar a ele. Isso me leva a uma frase de uma das fontes que acho que resume tudo. Toda adoração contém louvor, mas nem todo louvor é adoração. Precisamente. Você pode e deve louvar a Deus pelos feitos dele, como parte da sua adoração. Mas você também pode louvar seu filho por uma nota boa ou a beleza de um pôr do sol sem que isso seja estritamente um ato de culto. Isso faz todo sentido. Mas é aí que o terreno começa a ficar meio minado, né? Especialmente dentro da igreja. Porque uma música pode ser boa, pode celebrar a vida, pode ser um louvor indireto. Mas as fontes argumentam que o critério para o culto é outro, é mais específico. Exatamente. O ponto crucial que as análises trazem é sobre o propósito daquele momento. O culto comunitário tem um objetivo principal, que é levar a congregação à adoração, à veneração de quem Deus é. Certo. Então, o critério para a música nesse ambiente não é só se a letra é sadia ou teologicamente correta num sentido geral. A pergunta que os líderes deveriam se fazer é: essa canção serve como um veículo? Ela conduz as pessoas a se prostrarem em espírito diante da majestade de Deus? Ou seja, uma música pode ser ótima, mas talvez não para aquele momento específico. Exato. Se ela não cumpre essa função de levar à veneração, talvez não seja a ferramenta mais apropriada para aquele contexto. E essa ideia de não ser apropriada é um ponto sensível, porque mexe com músicas que milhões de pessoas amam e cantam com toda a sinceridade. Com certeza. E um dos estudos que a gente tem aqui não foge dessa briga. Ele entra de cabeça, analisando teologicamente algumas das canções mais populares no Brasil. E os resultados são, vão gerar conversa. E para não parecer uma caça às bruxas, uma das fontes oferece uma ferramenta muito útil para a gente entender como compositores bem intencionados podem cometer erros. É a tríade da revelação, que se divide em 3 conceitos: revelação, inspiração e iluminação. Vamos abrir esse pacote. O que significa cada um? De forma simples, revelação e inspiração são conceitos que se aplicam só à Bíblia. Revelação é o conteúdo que Deus comunicou. Inspiração é o processo pelo qual ele supervisionou os autores humanos para que registrassem isso sem erro. Por isso a Bíblia é chamada de Palavra de Deus. Isso. Já a iluminação é o que acontece com a gente hoje. É o entendimento que o Espírito Santo nos dá da palavra revelada. O problema é que essa nossa interpretação, ela é filtrada pela nossa humanidade. E como a fonte diz de forma poética, toda iluminação gera sombras. Gera sombras. Nossa cultura, nossas experiências, nossos desejos, tudo isso pode criar equívocos na nossa interpretação. Essa ideia de sombras na iluminação é fascinante. É como dizer que a intenção pode ser a melhor do mundo, mas a nossa bagagem pode nos trair. E as fontes que a gente tem aqui são implacáveis em apontar isso. A primeira análise que me saltou aos olhos foi a da música O Bálsamo de Gileade, porque é uma canção que eu mesmo já cantei. E, pelo visto, cantei com um sentido todo trocado. É um caso clássico. A música repete com convicção que há um bálsamo em Gileade, tratando isso como uma promessa de cura, de unção. Só que a análise teológica vai na fonte, lá em Jeremias capítulo 8, e mostra que o texto bíblico diz o exato oposto. O oposto? Como assim? Deus, pela boca do profeta, está fazendo uma pergunta retórica, cheia de ironia, para um povo sob juízo. Ele pergunta: porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? A resposta implícita é: claro que há. Gileade era famosa por seu bálsamo medicinal. Mas o juízo de Deus era tão severo que nem mesmo o bálsamo mais poderoso poderia curar a ferida da nação. Peraí então. Você está dizendo que o texto original
fala sobre a inevitabilidade do juízo e a música transformou isso numa promessa de cura? Exatamente. É o completo oposto. É uma inversão total do sentido. A música pega uma declaração sobre a impotência humana diante do juízo divino e transforma numa canção otimista sobre cura, ignorando completamente o contexto. É chocante. É um exemplo perfeito de sombra na iluminação. Uau! Ok. Outro exemplo que o estudo analisa a fundo é a canção Faz um Milagre em Mim, que usa a história de Zaqueu. A letra é muito conhecida. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e chamar sua atenção para mim. E a análise dessa letra é demolidora. A fonte aponta 2 problemas centrais. Primeiro, Zaqueu subiu na árvore por curiosidade, não como um ato de adoração planejada. Mas o ponto mais crucial é que o clímax da história bíblica não há Zaqueu subindo. Não. O clímax é Jesus olhando para cima e dizendo: Zaqueu, desce depressa. E o texto diz que ele desceu depressa e o recebeu com alegria. A atitude exemplar de Zaqueu, o momento da transformação, é a humildade da descida, não a autopromoção da subida. É uma inversão completa. É quase cômico se não fosse tão sério. A música nos ensina a fazer o oposto do que o texto bíblico está exaltando. A gente querendo subir na árvore para ser notado e Jesus lá embaixo dizendo, desce daí. Exato. O foco da canção é a nossa ação para conseguir um resultado de Deus. É um foco antropocêntrico, centrado no homem. Centrado na gente. E esse mesmo padrão aparece na análise de outra música famosíssima, Ousado Amor, a versão brasileira de Reckless Love. A crítica aqui se concentra na ideia de um amor imprudente ou ousado de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Que é uma imagem poderosa que emociona muita gente. Onde está o problema teológico aí, segundo a análise? O estudo aponta um problema duplo. Primeiro, qualificar o amor de Deus como imprudente, reckless, é complicado. A palavra sugere agir sem pensar nas consequências, de forma irresponsável. O que não combina com um Deus soberano. Exato. E segundo, e mais importante, a análise do contexto da parábola mostra que os pastores daquela época não abandonavam o rebanho à própria sorte. Era comum ter mais de um pastor, ou eles deixarem as 99 ovelhas seguras num aprisco. Faz sentido. A ideia de que Deus arrisca 99% do seu povo para salvar 1% é uma leitura exagerada que, de novo, foca demais no valor e na perspectiva do indivíduo, da ovelha perdida. E, de novo, o foco vai todo pro indivíduo. A música me faz sentir super especial porque Deus arriscou tudo por mim. Mas a fonte diz que a história não é bem essa. O pastor foi sábio, não imprudente. Isso. E por fim, as fontes analisam a música Intimidade. Aqui, o perigo é outro, é mais sutil. Tá na linguagem. A letra usa frases como vou me agarrar em tuas vestes, esconder tuas sandálias, vestir sua camisa. Que, à primeira vista, parecem expressões de muito carinho, de proximidade com Deus. Sim, mas o estudo argumenta que essa linguagem romântico-sensual, quase infantilizada, corre o risco de banalizar a relação com o divino. Ela aproxima a relação com Deus de um relacionamento afetivo humano e perde a dimensão da reverência, do temor, da majestade que define a adoração. Entendi. A intimidade com Deus na Bíblia é profunda, como a de Moisés ou Davi, mas ela nunca perde o senso de quem ele é. O perigo é confundir adoração com sentimentalismo. Então o problema não é buscar intimidade, mas o tipo de intimidade que a música propõe. Ela rebaixa o divino a uma escala humana, quase como um namoro adolescente, e perde a dimensão do sagrado. Essa é a essência da crítica. Analisando essas músicas, uma a uma, um padrão começa a surgir, né? Sim. Todas elas, de uma forma ou de outra, colocam a experiência humana, o sentimento do indivíduo, no centro do palco. Por que será que isso ressoa tanto hoje em dia? O que está por trás disso? É a pergunta de $1 milhão. E as fontes conectam esses exemplos a um diagnóstico cultural mais amplo. Uma delas fala sobre o perigo do entretenimento. A nossa cultura hoje é movida a entretenimento, a experiências.
E muitas igrejas, numa tentativa de serem relevantes, de atrair pessoas, acabam adotando essa lógica. A adoração se transforma num show. Num espetáculo. Num espetáculo. E quando isso acontece, o foco muda. Não é mais sobre a glória de Deus, é sobre a experiência da audiência. O objetivo passa a ser agradar, emocionar, engajar as pessoas. O que nos leva a outro conceito muito forte de uma das fontes, o de narcisismo espiritual. Exatamente. Um artigo descreve a espiritualidade contemporânea como uma em que o eu é o verdadeiro templo e o próprio bem-estar psicoespiritual, o único culto. É uma frase bem forte. É forte, mas ela captura a essência do problema. As canções que a gente analisou são um reflexo perfeito disso. O foco está nos meus sentimentos, nas minhas necessidades, na minha experiência, no que Deus faz por mim. É uma fé que orbita ao redor do ser humano. É a inversão completa do conceito de adoração que a gente discutiu no início, que é focado em quem Deus é, independentemente de mim. Exatamente. E isso nos leva à instrução de Jesus de que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. As fontes enfatizam que a adoração bíblica precisa desses dois elementos. Eles são inseparáveis. Espírito e verdade. Isso. O espírito, a paixão, a emoção, sem a verdade, a doutrina correta, o conhecimento de quem Deus é, leva a um experiencialismo superficial, um culto aos nossos próprios sentimentos. Por outro lado, a verdade sem o espírito leva a um legalismo seco, uma ortodoxia fria. Sem vida. O desafio é unir os dois. Unir os dois. Uma paixão profunda e genuína por Deus que seja informada e corrigida pela verdade da sua palavra. Olha que jornada. A gente começou com uma pergunta que parecia de dicionário. Qual a diferença entre louvor e adoração? É verdade. E a gente terminou discutindo narcisismo espiritual e a cultura do entretenimento dentro da igreja. Fica claro que a maneira como a gente canta revela muito sobre aquilo em que a gente realmente acredita. Sem dúvida. Se tem uma ideia central que emerge de todas estas fontes, é a questão do objeto do nosso foco. A adoração genuína, a adoração bíblica, ela é teocêntrica. O centro é Deus. Ela se concentra no valor infinito de Deus por quem Ele é. Quando a nossa música, a nossa prática de fé se concentra mais nos nossos sentimentos, na nossa resposta, do que na majestade daquele a quem a gente está respondendo, a gente corre o risco, um risco sutil e muitas vezes inconsciente, de adorar não a Deus, mas a nossa própria experiência de Deus. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. As fontes que a gente analisou discutem como a adoração deve ser dirigida a Deus, e não ao eu. Mas e o que acontece quando o próprio ato de apresentar a adoração, seja no palco com a superprodução, luz e som profissional, ou na congregação com as mãos levantadas para serem vistas, se torna em si uma performance para os outros? Como a dinâmica de ter uma audiência transforma a natureza de um ato que, em sua essência, deveria ser vertical, íntimo e direcionado unicamente a Deus. Se você chegou até o final, não foi por acaso. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Comente o que você quer ver aqui. Sua participação pode revelar a próxima história.